Queridos irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens que já está no fim, tá, queridos? Essa é a última mensagem sobre a nossa série antes da Páscoa, antes da comemoração da Páscoa, chamada O Caminho da Redenção. Sempre é bom frisar, tá, queridos? Por que o nome dessa série, O Caminho da Redenção? Porque ela remonta o caminho de Cristo quando ele chega em Jerusalém na semana de Páscoa. E a gente remontou aqui todos os atos proféticos de Jesus em Jerusalém. E esse vai ser o último texto que a gente vai tratar aqui antes da comemoração da Páscoa, semana que vem, que todos vão estar presentes, amém? Amém, que bom. Convidar os irmãos a abrirem comigo em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, leitura a partir do verso 36. O tema do nosso sermão nessa manhã se chama O Redentor no Jardim da Dor. O Redentor no Jardim da Dor. Mateus capítulo 26, leitura a partir do verso 36. Diz o seguinte: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e ele lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Vamos orar, queridos, mais uma vez? Senhor, nos ajuda na compreensão dessa mensagem. Essa mensagem, ela carrega um teor extremamente profundo do ministério do Filho. Por isso, abre os nossos corações, abre o nosso entendimento, abre o nosso olhar, Pai, porque nós somos frágeis, nós somos limitados para compreender aquilo que é espiritual, Pai. Por isso, comunica a Tua verdade em nossos corações, a verdade gloriosa do ministério do Filho, em nome de Jesus. Amém. Queridos, no último domingo, nós percebemos que já era quinta-feira, era dia de Páscoa, e Jesus havia pedido para os seus discípulos para prepararem tudo aquilo que precisava para poder fazer os preparativos da Páscoa. Né? E foi o que eles fizeram. Eles foram até um homem que Jesus disse que cederia um espaço para eles fazerem a ceia. E chegando na noite de ceia, Jesus se sentou com seus discípulos e eles começaram a discutir quem era maior no reino de Deus.
né, entre eles reunidos. E Jesus, ele se espanta porque no lugar de prepararem o seu coração para a ceia, no lugar de preparar o seu coração para a Páscoa, eles estavam discutindo ali sobre status e sobre importância. Então Jesus, num ato profético, ele se levanta, tira a sua capa, bota uma toalha na sua cintura, pega uma bacia de água e começa a lavar os pés dos discípulos. Porque naquele lugar o único servo era Jesus. O único servo era Jesus. E aquele ato, queridos, não foi simplesmente um ato que comunicava humildade, mas também que comunicava o tipo de forma que Cristo ia se entregar. Jesus se entregou na cruz do Calvário em serviço sacrificial. Jesus, ele lavou os pés dos discípulos se entregando na cruz por eles. Então existe um ato profético ali. E logo em seguida, Jesus, ele revelou a maneira como ele se entregaria pelos filhos de Deus na ceia. Ele partiu o pão, que significa o corpo de Cristo rasgado na cruz, e ele deu aos seus discípulos o cálice, que representava o sangue da nova aliança, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E é interessante, queridos, porque um pouco depois da ceia, Jesus tem uma conversa dura com seus discípulos. Depois de ter dito que um entre eles o trairia, a saber, Judas Iscariotes, ele também afirma que todos o abandonariam. Todos, sem exceção. E Pedro, impulsivo do jeito que é, ele fala: jamais te abandonarei. Eles podem te abandonar, eu jamais te abandonarei. E Jesus, igualmente de forma veemente, diz: eu digo a verdade, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. 3 vezes. E é dentro desse cenário, queridos, que Jesus ele se dirige para o Jardim das Oliveiras, para o Getsêmani. Jesus já sabia que aquele que o entregaria estava a caminho, que era Judas, sabia que a hora da cruz estava próxima, ele se entregaria nas mãos dos homens, então ele decide ir para o Getsêmani e leva consigo 3 discípulos, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, João e Tiago. E o texto fala, queridos, que Jesus estava profundamente angustiado, com uma tristeza como de morte. E ele chama esses 3 discípulos no jardim do Getsêmani para poder orar junto com ele. E é interessante, queridos, porque quando a gente olha para esse texto, diante da humanidade de Cristo, angustiado, triste, com uma tristeza mortal, existem muitos teólogos que dizem que Jesus chama seus discípulos para poder, como amigos, dar um apoio para ele naquele momento de dificuldade, em oração. E isso realmente, de fato, tem um sentido de verdade. Ele chamou os seus principais amigos para poder caminhar com ele no momento de maior angústia. Mas o teólogo e pastor J. Carson, ele aprofunda o entendimento desse texto. Ele diz que, sabendo que os discípulos o entregariam, Jesus teve o objetivo de fortalecê-los, vigiando e orando. A intenção de Jesus principal era preparar o coração dos discípulos para aquilo que estava por vir, orando e vigiando. E aqui eu já começo com uma pergunta essencial, queridos, para a nossa reflexão. Diante dos desafios que nós vivemos, diante das lutas que a gente precisa viver como igreja, como a gente tem se preparado para viver todas essas coisas? Vigiando e orando? De que forma? Essa é uma pergunta que a gente deve se fazer. Como a gente tem preparado o nosso coração, a nossa alma e a nossa fé para poder lidar com os desafios da vida? Aquilo que a gente já consegue perceber logo de cara é que Jesus deseja que a gente vigie e que a gente ore. Que a gente vigie e que a gente ore. E Jesus, ele sabia plenamente que deveria fazer isso, apesar de ser Deus. Apesar de ser Deus, ele deixou os seus discípulos, foi para um cantinho e começou a orar. E Jesus, ele estava tão angustiado, com uma tristeza tão mortal que ele coloca a sua fronte na terra.
Ele começou a suar sangue, segundo os relatos do Evangelho de Lucas. E para a ciência moderna, esse suar sangue é uma doença chamada hematidrose. Hematidrose, que é a condição de alguém que soa sangue sob estresse intenso, sobre tristeza mortal. Jesus ele se encontrava naquele momento dessa forma, por isso suou sangue. E nas suas orações ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Por que que Jesus pede para afastar dele o cálice? Aquilo que estava por vir. De uma maneira objetiva e simples, por causa da cruz. Mas a gente vai entender o porquê da cruz. E é interessante, queridos, que Jesus ele usa exatamente um lugar simbólico para poder viver tudo isso, que é o Getsêmane. Getsêmane é uma palavra que vem do aramaico que significa prensa. E por que que significa prensa? Porque no Jardim das Oliveiras se fabricava azeite. E como que se fabrica azeite? Prensando a azeitona, para sair o azeite. E naquele momento, querido, Jesus estava prensado pelas circunstâncias, prensado pelo peso da cruz. O Getsêmane é um testemunho claro de que Jesus já contemplava a cruz naquele momento. Ele já contemplava a dor da cruz naquele momento. Mas para aprofundarmos essa angústia e essa tristeza, será que o cálice que Jesus estava querendo passar era o cálice simplesmente da morte? De morrer na cruz? De sentir a dor da cruz simplesmente? De maneira nenhuma, queridos. De maneira nenhuma. Na maioria das vezes, principalmente no Antigo Testamento, quando a Bíblia fala de cálice, ela está falando de juízo. O cálice da ira de Deus. Em Lamentações, capítulo 2, o autor diz: Desperte, desperte, levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da sua ira. Cálice aqui, queridos, traz a ideia da ira de Deus. E por que que Jesus ele pede para afastar dele o cálice? Por que que naquele momento ele estava prensado pelas circunstâncias, agoniado, triste? Porque naquele exato momento se cumpriu o texto de Isaías 53 que diz: ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado, prensado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus se encontra angustiado, prensado pelas circunstâncias, porque naquele momento ele já estava prensado pelas iniquidades da humanidade. Quando Jesus diz, passa de mim esse cálice, ele o faz porque naquele momento ele não desfrutava mais do favor de Deus. Ele desfrutava da ira de Deus. Quando Deus olhou para o seu filho naquele momento, ele enxergou eu e você. Ele nos enxergou. E por isso o profeta Isaías também afirma que foi do agrado de Deus moer o seu filho. Moê-lo. Naquele momento, Jesus já carregava as iniquidades da humanidade e já pesava sobre os ombros de Jesus o juízo eterno. O juízo de Deus. Por isso ele se encontrava agoniado. Por isso a sensação de abandono. Quando ele grita no Getsêmane, Deus meu, por que me desamparastes? É justamente nesse sentido. Jesus não desfrutava mais ali da graça e do favor do Pai, mas do juízo que deveria ser depositado sobre mim e sobre você. Essa é a dor que Jesus sente no Getsêmane. Essa é a angústia que Jesus sente no Getsêmane. Essa é a aflição.
E sabe qual é o mais interessante de tudo isso, queridos? Mesmo angustiado, mesmo cansado, talvez com sono, mesmo suando sangue, ele ainda estava preocupado com seus discípulos. Mesmo agoniado, com uma tristeza mortal, ele estava ali em oração, porque ele sabia a necessidade do momento. Ele sabia que o momento decisivo estava por vir. Então ele precisava orar, ele precisava vigiar. Mas ainda assim ele ainda estava preocupado com seus discípulos. E ele voltou para saber como estavam seus discípulos. E ele os encontrou dormindo. Os três dormindo. Os três estavam dormindo. Jesus queria fortalecer os seus discípulos para aquilo que estava por vir. Mas eles estavam dormindo. Dormindo. Em circunstâncias mais tranquilas do que a de Jesus, em circunstâncias mais leves, o que mostra, queridos, que nós, como seres humanos, nós não conseguiríamos suportar o peso da cruz. Os discípulos dormiram no momento decisivo. Dormiram. E Jesus ele fala algo forte para os discípulos. Por que vocês estão dormindo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a expressão carne aqui, queridos, é uma expressão grega chamada sarx, que não traz a ideia nesse contexto de uma inclinação para o mal. Não é isso que Jesus está falando. Quando Jesus fala de carne aqui, fala sobre a limitação do ser humano, sobre as necessidades que todo ser humano tem. Essa é a nossa carne, né? Jesus teve agonia, a carne, ser humano. Os discípulos estavam cansados, dormiram, carne, limitações, necessidades, todos nós temos. Nós temos necessidade de comer, de beber, de dormir, de descansar. Nós temos uma série de necessidades como seres humanos. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui? Que quando nós alçamos essa necessidade à frente de Deus, nós nos tornamos fracos. No momento decisivo em que os discípulos deveriam estar orando, eles estavam dormindo. Eles colocaram a necessidade do seu corpo à frente da necessidade espiritual do momento. E a sentença, queridos, é simples. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Ou seja, o espírito anela pelo Senhor, ele deseja ser alimentado pelo Senhor. E é somente assim que nós nos colocamos de maneira pronta diante do desafio, queridos. Pronta. Mas os discípulos estavam dormindo. Dormindo. E nós, queridos, como nós nos encontramos hoje? Dormindo? Diante dos desafios da vida, das responsabilidades que nós temos diante do Senhor, como se encontra a nossa condição espiritual? Sonolência? Nós temos colocado as nossas próprias necessidades à frente de Deus? Como tem andado a nossa fé? Como tem andado a nossa espiritualidade? Queridos, como cristão, e principalmente como pastor, porque eu acabo caminhando com muitos irmãos na fé, eu percebo que a nossa dificuldade não é reconhecer a necessidade que a gente tem de Deus. A gente sabe disso. A gente sabe. A gente sabe que precisa vigiar, que precisa orar, que precisa se entregar. A gente sabe. A gente sabe que somos limitados. Nós sabemos que somos limitados, perdão. Nós sabemos. Nós sabemos que nós damos mais respostas o tempo todo para os problemas da vida, porque nós nos encontramos dessensibilizados ao Senhor. O tempo todo nós damos mais respostas para a vida, para os desafios, para os problemas, o tempo todo. O tempo todo nós nos colocamos necessidades que não são necessidades, porque o nosso coração é desordenado.
A gente não sabe o que quer direito. E se coloca algumas necessidades que às vezes nem são. O tempo todo a gente reconhece, queridos, que nós estamos aquém do Pai, da sua santidade, da sua vida, daquilo que Ele espera de nós. A gente não tem dificuldade em entender dessas coisas. A gente não tem. O problema é que a gente está dormindo. Porque o nosso maior problema, queridos, não é reconhecer que carecemos do Senhor. O nosso principal problema não é entender que somos pecadores e precisamos do auxílio divino para poder tomar decisões. Nosso problema não é esse. O nosso problema é que nós não somos consistentes. O nosso problema é que a gente não é constante no Senhor. E por que que nós não somos constantes? Porque o tempo todo a gente coloca a nossa necessidade à frente de Deus. E dentro desse contexto, não existe maneira de se ter uma consistência espiritual, porque a gente sempre vai dar como desculpa para ter uma vida com Deus que eu estou cansado demais. Ah, eu prefiro dormir. Deixa eu dar uma procrastinada aqui porque eu estou cansado. Ah, eu estou com fome. Ah, eu estou estressado. Ah, eu estou ansioso. O maior inimigo da nossa consistência são todas as vezes que nós maximizamos a nossa necessidade à frente de Deus. Mas como igreja nós precisamos compreender que a nossa comida e bebida é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Nós devemos ser como Davi no Salmo 42 que diz: assim como a corça anseia por águas correntes, eu tenho sede de Deus. Eu anelo pelo Senhor. Eu desejo o Senhor. Esse deve ser o nosso entendimento, queridos. Os puritanos, eles tinham um lema que era muito legal. Eles diziam o seguinte: olha, se discipline a comunicar para a sua alma que Deus é sua maior necessidade. Se discipline todo dia. Ainda que você queira dormir, ainda que você esteja estressado, ainda que você esteja ansioso, ainda que você queira se alimentar, todos os dias comunique para a sua alma que a sua maior necessidade é Deus. Até que a sua alma passe a buscá-lo em primeiro lugar, naturalmente. Até que naturalmente você perceba que a primeira pessoa que você deve recorrer é ao Senhor. Até essa necessidade de Deus entranhar em quem nós somos. E sabiam, queridos, que no Antigo Testamento a palavra que é usada para adoração no hebraico também é usada para traduzir entranhas? Entranhas. E qual que é o sentido disso? A ideia de que adoração é você se colocar numa condição até o momento em que aquilo esteja entranhado em quem você é. Até que aquilo se torne uma necessidade real para a sua vida. Mas enquanto isso não acontecer, se discipline. E fale para a sua alma que quem comanda a sua vida é o Espírito, é a palavra e não as suas necessidades pessoais. Nós precisamos do Senhor, queridos. Eu quero abrir e fechar um parêntese aqui. Eu sei, queridos, que a vida está difícil. Eu não quero ser insensível à vida de cada um aqui. Não quero, não quero. Eu sei que está difícil. Existem estudos, e não sou eu que estou dizendo, existem estudos de especialistas da área da saúde, sociólogos, que afirmam de forma categórica que essa geração tem andado mais cansada. Eu sei disso, eu sei. A gente passa mais tempo fora de casa do que em casa. É trânsito atrás de trânsito. Às vezes a gente chega em casa só para dormir e acordar para trabalhar. E eu não quero ser insensível, queridos, com essa realidade. Não quero. Eu sei que hoje existe uma demanda na sociedade por produtividade.
Que se você não for produtivo, então você é fracassado. Eu sei disso. Isso é horrível. Mas por outro lado, queridos, eu também devo dizer a verdade. John Piper, ele fala algo interessante. Ele fala o seguinte: na eternidade, o maior testemunho contra a igreja vai ser a rede social. Porque a rede social é o maior testemunho contra a igreja de que ela não teve tempo para poder viver com Deus. É só a gente olhar aquele analytics, né, do celular, que mostra lá as horas que a gente passa no celular durante a semana. E eu sei também, queridos, que muitas vezes o procrastinar é resultado de uma vida estressante, cansativa. Eu sei disso. Às vezes a gente não quer pensar, a gente só quer passar ali, né? Não é isso que acontece? Mas, irmãos, se nós continuarmos colocando as nossas necessidades carnais à frente do Senhor, a gente vai definhar espiritualmente. Vai definhar. E seremos uma igreja à semelhança dos discípulos, que dormem, mesmo no momento decisivo, mesmo no momento de alerta, mesmo no momento em que se exige da igreja vigilância, a gente vai estar dormindo. E nós não queremos ser esse tipo de igreja, queridos. Não queremos. Nós queremos ser uma igreja que ora e vigia. Uma igreja que está atenta, sensível aos desígnios de Deus para a vida da igreja. Para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso entorno, para o nosso trabalho. Nós não queremos ser aqueles que dormem, nós queremos ser aqueles que estão acordados, vigilantes, em oração. Amém, queridos? Amém. Sabe qual é o mais interessante, queridos? Não é que os discípulos dormiram uma vez, eles dormiram 3 vezes. Eles dormiram 3 vezes. Jesus, ele vai até lá, repreende os discípulos, volta, ora, volta, estão dormindo, volta, estão dormindo. Mas sabe qual é o mais engraçado? Que isso é um retrato da gente. A gente é alertado o tempo todo sobre a verdade. A gente é alertado o tempo todo sobre o evangelho, sobre as nossas responsabilidades, mas vez após vez a gente está dormindo. Isso é um retrato da igreja. Esse é um retrato da nossa fragilidade. Mas eu não quero ser aqui só portador de más notícias, tá, queridos? Eu também quero ser portador de graça aqui nesse momento, tá? A grande mensagem desse texto, queridos, é que, apesar da fragilidade dos discípulos que dormiram, Jesus não abandonou o seu cálice. Jesus, ele não passou esse cálice, ele bebeu do cálice. E existe uma mensagem poderosa nisso, queridos. A salvação da igreja, e sempre é importante a gente frisar, repetir e colocar, enfatizar. A salvação da igreja não é pautada na dignidade da igreja. A salvação da igreja é pautada na dignidade de Cristo, que mesmo angustiado, suando sangue, cansado, talvez com vontade de dormir, com uma tristeza mortal, permaneceu até o fim, não retrocedeu. A salvação cristã é do início ao fim pertencente a Jesus. Pertence a Cristo. E glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Graças a Deus que a nossa salvação não depende da nossa dignidade. Porque nós somos como os discípulos, a gente dorme, a gente levanta, dorme de novo.
Parece que espiritualmente, assim como os discípulos, os nossos olhos pesam, né? E a gente quer dormir o tempo todo. Essa é a grande mensagem desse texto. Apesar de nós mesmos, Jesus é fiel. Apesar da nossa fragilidade, o Senhor foi até o fim. Ele nos amou até o fim. Ele não retrocedeu diante da cruz. Ele continuou. A grande mensagem do Evangelho é a seguinte: no mundo que põe o nosso valor no quanto somos produtivos ou no quanto fracassamos, nós somos chamados a pertencer a um reino que nos faz depositar a nossa confiança na dignidade do Filho de Deus, santo e inculpável, gracioso e misericordioso. Essa é a grande mensagem do Evangelho. E há um contraste maravilhoso aqui, queridos. Nós somos pecadores, nós somos frágeis como seres humanos, porque os nossos pais, Adão e Eva, pecaram no paraíso e nos fizeram caminhar no deserto da nossa própria condição. Mas olha o contraste aqui estabelecido. Jesus, em condição análoga a sofrimento, agonia, tristeza mortal, ele foi obediente. Esse é o segundo Adão, o Filho de Deus, o Messias, que diante da dor de ser esmagado pelas nossas iniquidades, da dor de não receber mais ali o favor de Deus, mas a ira de Deus, mesmo assim foi obediente. E tem pavimentado o nosso caminho do deserto para o seu reino. E tem pavimentado o nosso caminho do jardim do Getsêmani, do sofrimento, da agonia, para as portas da glória de Deus. Jesus bebeu do cálice da ira para que nós pudéssemos beber do cálice da comunhão da igreja. Do cálice da comunhão do corpo de Cristo. Do cálice da nova aliança. Ele se sacrificou. Ele morreu por nós. E nos salvou não pela nossa dignidade, mas pela dignidade dele. Pela dignidade dele. Ele é o servo sofredor. Ele é o salvador da igreja. Chegando ao final, queridos, nós temos um Deus que fez algo maravilhoso pelo seu povo. Ele nos salvou, ele nos justificou, ele não retrocedeu, ele foi até o fim. E o valor da igreja está depositado na justiça do Filho. Amém? Isso é maravilhoso. Mas a vida cristã não para por aí. A vida cristã não para por aí. Porque o Evangelho não é apenas sobre aquilo que Jesus fez por mim, mas também diz respeito àquilo que eu posso viver com Ele. Tá claro, queridos? O Evangelho não diz respeito somente ao que Ele fez por mim, mas diz respeito à capacidade que hoje nós temos de viver com Ele. Então nós não somos chamados somente a reconhecer a nossa adoção como filhos. Nós também somos chamados a caminhar como filhos. Jesus, ele nos chama a abandonar o espírito de orfandade e viver como filhos. A assumir a responsabilidade daquilo que ele tem nos confiado a viver. Porque nós não estamos mais no jardim do Getsêmani desamparados. Nós temos o Espírito de Deus que consola a nossa vida, que nos dá força, que nos dá vitalidade, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
a gente não está caminhando no jardim da aflição sozinho. E eu quero trazer outro paralelo aqui, queridos. Se num primeiro momento eu disse que o problema da igreja não é reconhecer que necessita de Deus, não é reconhecer que é frágil, precisa da sabedoria divina, mas é a sua falta de consistência, às vezes eu sinto também que o problema da igreja não é reconhecer que é amado. O problema da igreja, muitas vezes, é saber que tem o Espírito Santo e pode viver em novidade de vida. Porque se a gente nutrir no coração somente a convicção de que Ele nos ama e que Ele nos salvou, e não termos a convicção de que Ele tem nos chamado para viver uma vida nova, para viver com Ele em novidade de vida, a nossa fé vai ficar pela metade. E talvez nós corramos o risco de ter uma fé consumista, que o tempo todo quer receber as bênçãos de Deus, mas não se coloca na condição de viver com Ele, de desfrutar do poder que há em nós e através de nós. Tem um pastor e teólogo chamado John Newton. Alguém já ouviu falar? John Newton? Ele era um ativista a favor da escravidão. Ele tinha escravos, ele não era cristão, mas ele se converteu. Ele se converteu. Ele foi abraçado pela graça de Cristo. Ele foi salvo. E a partir de então, ele se dedicou tanto à vida da igreja que ele se tornou teólogo, ele virou pastor e se tornou um ativista contra a escravidão. Agora os irmãos vão saber quem é esse pastor e teólogo. Ele é o autor da música Amazing Grace. Maravilhosa graça, que me redimiu, pecador como sou. Um homem que foi capaz de, numa música, descrever a graça maravilhosa que o alcançou, foi o mesmo homem que, de forma ativa, lutou contra a escravidão. Se tornou pastor, cuidou do rebanho de Deus e botou a mão no arado. E por que eu estou dizendo tudo isso, queridos? Que Jesus, ele foi até o fim na cruz, no Getsêmani, ele perseverou, foi até o fim, para dar condição à igreja de também ir até o fim. Até as portas da glória, perseverando, firme. O mesmo Pedro que dormiu naquela noite, ele morreu por causa do evangelho. O mesmo João que dormiu naquela noite, ele foi preso na ilha de Patmos por causa do evangelho. Então a grande mensagem desse texto, queridos, é que se no momento os discípulos dormiram e Jesus precisou ir até o fim para consumar o seu plano, hoje por causa de Jesus e o Espírito que habita em nós, nós podemos também ir até o fim, por causa dele. E o que a gente tem feito com a presença gloriosa que há em nós? Nós não podemos ser como aquele filho que é adotado, mas continua vivendo como órfão. A gente precisa se posicionar como filho. Porque Deus nos dá graça para caminhar até o fim das nossas vidas. Assim como Jesus perseverou e não retrocedeu até a cruz, Ele nos dá essa possibilidade. Amém, queridos? Então, queria convidar os irmãos a inclinarem a cabeça.